diário possível, mas inventado. Data: 8 de janeiro de 2016. Local: Em frente a um espelho quebrado em 1000 caquinhos. Isso é a sua cara, disseram os dois enquanto me olhavam entusiasmados, dizendo que estavam ali reassistindo o filme, na verdade para assistir eu assistindo o filme, porque afinal era a minha cara. Não interessa que filme era, interessa saber que, por sorte, era sim a minha cara e eu gostei muito. Talvez não tenha sido sorte, e sim o fato de que aqueles dois que me convenceram de ir até o cinema, às 9 da noite, horário que eu sempre prefiro já estar dormindo, me conhecem há tempo suficiente e com intimidade suficiente para que, na hora que me disseram, você tem que ver isso, é a sua cara, eu tenha acreditado e me disposto a conferir qual era de fato a minha cara, ou pelo menos a minha cara para eles. De frente para o espelho, já que se tratava da minha cara ali na tela, procurei reconhecer meus traços, meu humor, minha ironia, minha profunda crítica a quase tudo, minha cara. E olha, não é a cara que eu acho que é a minha cara, ou nesse caso até era, por sorte ou convivência, mas é mais do que isso. Se trata de entender que cara eu tenho para aquelas pessoas, no caso pessoas que me conhecem. Por isso eu fui ao cinema assistir a minha cara. Mas não é sempre assim. Não é sempre que eu reconheço a minha cara quando me mandam links, memes, posts, frases ou presentes que dizem ser a minha cara. E também não acho que essas coisas que me mandam com a mensagem "achei a tua cara" dão conta de tudo que é a minha cara. Só vou fazer uma observação off-topic aqui. Vocês também têm a sensação de que quando repetem muitas vezes uma mesma palavra ou expressão, ela começa meio a perder o sentido? Como se a repetição, de alguma forma, ao invés de nos aproximar daquilo que a gente repete, pelo contrário, afasta, se torna estranha, estrangeira, meio alienígena? Isso é a minha cara. Repito, 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 e dali a pouco eu já estou pensando o que é isso, o que é cara, afinal, e se eu continuo repetindo, daqui a pouco eu estou questionando a estrutura da linguagem em si. Será que só eu me sinto assim? Vai ver que esse tipo de sensação é mais a minha cara do que qualquer outra coisa que parece ser a minha cara. De qualquer modo, depois de assistir o filme e me reconhecer, depois de pensar alguns dias sobre o filme, ficou martelando na minha cabeça essa frase, sobre ser a minha cara. Isso é a sua cara. Não vou repetir mais muito para não entrar em estranhamento, mas de fato, quantas caras eu tenho? E aí pensei que quando a gente usa a expressão fulaninho é 2 caras, é para dizer que fulaninho é falso. Mas a gente não tem 2 caras. A gente tem um monte de caras. Ou ainda, nossa cara é um grande mosaico composto por muitas e muitas coisas. Uma cara toda meio fragmentada, que as pessoas em volta veem o que conseguem, o que querem, ou mesmo o que a gente mostra, por escolha ou por contingência. Quando eu tinha lá meus 14 anos, aquela idade em que a gente ainda não sabe quem é direito, uma professora chegou assim do nada e disse: "Eu vi esse livro e achei a sua cara." E me deu um livro de presente, embalado num papel pardo de que eu nunca me esqueci. Assim como eu nunca esqueci a ansiedade com que eu li aquele livro, tentando saber afinal qual era a minha cara. Eu não entendi na época e talvez nem entenda direito hoje. Ela me conhecia apenas como uma aluna curiosa, acho que meio sem graça, para falar a verdade, e me deu um livro de poesia que era a minha cara. Poesia? Eu nem lia nada de poesia. Foi assim com a Clarice também, e com outra professora que me deu um livro de aniversário, dizendo na dedicatória uma coisa linda. Esse livro é para uma menina cujo silêncio me faz companhia há quase 2 anos e cuja sensibilidade se identifica, tenho certeza, com esse livro e essa mulher.
E eu, que nem sabia que vivia em silêncio, comecei a ler Clarice para saber como essa outra me entendia. Eu que sempre tive tão pouca noção de mim. Porque elas disseram que aqueles livros eram a minha cara, eu comecei a ler. Saber quem eu era para aquelas mulheres foi o começo de uma descoberta muito, mas muito preciosa. E mais que tudo, foi uma espécie de iniciação em um rito, em uma linhagem de velhas professoras que dão livros de presente aos alunos que elas vêm de um lugar muito próprio. Hoje eu sei, porque eu faço o mesmo muitas vezes, meio esperando que eles também possam se perguntar: que cara é essa que eu tenho? Quando a gente recebe uma devolutiva assim, numa idade tão nova, que a gente não sabe direito qual é a nossa cara, fica sempre a pergunta: será que essa já era a nossa cara? Ou será que isso passou a ser uma das nossas caras a partir dali? A questão dos presentes, sejam livros, memes, músicas, vídeos, não precisa ser presente comprado, não. Quando eles vêm nessa forma de sua cara, ou a variante eu vi isso e lembrei de você, é que essa é uma forma bonita da gente descobrir várias coisas. Uma delas é como o outro enxerga a gente, ou quais memórias e sentimentos a gente produz nele. Esse olhar do outro é muito insondável, ou então se expressa em palavras que podem disfarçar um pouco, sei lá, constranger. E não é sempre que a gente sai por aí falando o que pensa sobre os outros, que características a gente vê, porque isso tem cara de dinâmica de grupo, não é da vida cotidiana. Então a música, o vídeo, a imagem, o poema acabam sendo um tipo de janela para quem a gente é na cabeça do outro. Olha que jogo! O outro me dá algo que ele acha que é a minha cara, e com isso ele está dizendo alguma coisa também sobre ele. Veja minha cabeça e como você está nela. E dizer isso é uma forma de estabelecer um vínculo, de mostrar que você faz parte de uma memória, de um afeto, que você ocupou um tempo de vida ali, naquela lembrança, no meio do caos, do escuro e da vida tantas vezes insuportável. Por isso eu sou a rainha do "isso é sua cara", porque eu sempre acho importante que as outras pessoas saibam que ocupam um território bonito ou engraçado na gente. Outra coisa desses presentes é o quanto eles me falam sobre mim mesma. E aqui eu volto a ser adolescente confusa recebendo o livro de poesia da professora. Às vezes a minha cara é bem óbvia, porque é algo de que eu já falei muito, como ornitorrincos ou Mesopotâmia. Daí tudo bem, e eu gosto pelo motivo 1, o de saber que eu habito um território na pessoa e que ela me ouviu e me conhece. Mas e quando o que vem com a nossa cara é algo insólito, esquisito, desconhecido, que a gente jamais imaginou que pudesse ser associado a gente? Eu vou descartar aqui, obviamente, as canções e poemas que eu recebi como cantada, de pessoas com quem eu não tenho vínculo. Mas e a pessoa que te fala que o filme ou a música é sua cara e você acha que nada a ver? Eu poderia dizer simplesmente: putz, errou feio, não me conhece nada e pronto. O meu interesse, ao contrário, é outro. Quando eu recebo algo nada a ver, eu penso: que mistério que eu sou para mim. Eu pergunto seriamente: o que essa pessoa está vendo de mim que eu mesma não vejo? Mesmo que seja uma projeção dela sobre quem eu sou, ainda assim tem algo de fascinante, é uma história de detetive. E eu vou ficar lá, analisando a música, o vídeo, o filme, tentando encontrar que fragmento perdido de mim aquela pessoa descobriu. Do mesmo jeito que a jovenzinha perdida que eu era fazia. Essa reflexão toda sobre caras me leva a um momento muito específico da minha vida, que é exatamente esse aqui, mas que começa há uns anos atrás. Para quem não sabe, eu sou dramaturga. Eu escrevo peças de teatro e em algumas delas eu também sou atriz, principalmente nas peças infantis. E para quem também não sabe, isso deve ser mais raro aqui na internet, eu tenho um canal no YouTube com a Tati. Bom, vocês sabem, muitos de vocês chegaram aqui por esse canal. E nesse canal, na internet em geral, a cara que eu apresento e que ficou mais evidente é a cara de uma pessoa crítica,
mal-humorada, piadista e que fala muito de cu. Sim, é a minha cara. Também. Eu recebo pela internet muitas marcações em qualquer coisa que tenha cu e qualquer coisa que expresse mau humor ou que tenha um posicionamento crítico. Tudo bem, eu aceitei isso e ainda aceito. Até que um dia eu entrei em cartaz com a minha peça e os mundos se cruzaram. As pessoas que me conheciam pela internet iam ver a minha peça, que é como são as minhas peças. Sensível, delicada, fofa, com final feliz, que mostra o caminho para um mundo que sim pode ser bom. Minhas peças têm mundos mágicos, têm viradas de enredo, poesia, música. É o que eu gosto de fazer. É a minha cara. E depois da peça, essas pessoas, em geral com a cara inchada de chorar por causa da peça, me diziam: como assim você escreveu isso? Eu não te reconheço, a peça é linda. Você tem certeza que esse texto é seu? Isso não é a sua cara. E no começo eu ria e achava tudo bem, porque afinal a vida é assim. As pessoas veem coisa, projetam, recortam. Mas uma hora isso começou a me incomodar muito. E foi na hora que essas pessoas do outro lado da conexão começaram a entrar de fato na minha vida real. Eu nem sei dizer direito se tem essa linha vida real e vida virtual, para ser sincera. Mas estou dividindo para que eu me faça entender. E acho que está tudo muito confuso ainda e talvez seja para sempre confuso porque seja próprio do jeito que a gente construiu a internet, como uma alegoria da gente mesmo, mostrando um fragmentinho apenas do imenso mosaico que compõe a nossa cara. E aí eu recebia e recebo ainda muitas mensagens com: tenho medo de falar com você. Ou: você é muito brava. Sou muito burra para conversar com você. Por favor, não briga comigo. E eu acho até que nunca foi a intenção dessas pessoas. Mas, de fato, isso começou a me machucar. Me machucar bastante. E não bastava eu dizer: olha, que bobagem. Eu sou, na verdade, uma pessoa fofinha. Na verdade, eu sou amorosa. Eu fico muito pouco de mau humor. Eu tenho um bom humor quase irritante. E eu também sou frágil. E não é qualquer coisa que você pode me falar, não. Tenha cuidado comigo. E então eu ouvia: ah, então aquilo que você mostra na internet é um fingimento? Poxa, não. As pessoas são muitas coisas e eu também sou. E eu sou aquela que ri da piada de cu, aquela que se revolta assim com as injustiças, mas eu sou também aquela que pode passar horas olhando só para a beleza das coisas. Como agora o vento arrepiando a água do lago que tem na frente da minha casa, enquanto o sol bate. É um fragmento do lago, grudado no tempo. Acontece em dia de ventania com sol. Não é toda a cara do lago. E eu sou mais isso. Um lago que eu observo e que me observa de volta. Um lago que, como eu, o vento bate e o sol também. Que reflete. Que às vezes está mais azulado e às vezes mais verde. Tem dias marrons. Tem dias que ele está tão frio que eu nem sei como os gansos nadam nele. E tem dias que até eu entro para me banhar. Aquilo lá que eu mostrava e ainda mostro, a raiva, o mau humor, o deboche, também sou eu, mas é uma parte de mim. E não foi consciente o movimento que me fez mostrar só essa parte. Mas essa não é minha cara toda. Tem algo de angustiante nessa história de encontrar os fragmentos perdidos, que é quando eu a levo ao extremo, mais ou menos uma vez por semana. É que nessa busca do que há de mim no que o outro viu, mas que eu não reconheço, existe um pressuposto, que é um fantasma que me assombra. Na minha cabeça, esse fantasma é assim: eu sou um mistério, uma sombra, um poço escuro que eu não consigo sondar. Eu não sei quem eu sou lá no fundo, de verdade mesmo. Eu tento, mas de fato é escuro. E de repente alguém vem e fala: isso é sua cara. Eu não reconheço a minha cara, mas veja, eu sou um poço escuro e fundo. E daí me vem uma sensação estranha de que aquela pessoa está lançando uma luz no escuro. Ela vê o que eu não vejo. Ela me convoca. Eu fui casada com uma mulher, que hoje é uma amiga querida, que dizia:
eu te conheço melhor que você mesma. E eu achava que isso era verdade, que era possível que ela me entendesse de forma mais eficiente que eu mesma, porque eu nunca fui avessa a me olhar nas profundezas. Então o filme, que é a minha cara desconhecida, me assombra, porque eu fico achando que alguém lá fora me conhece melhor do que eu aqui dentro, que ela viu a luz no poço, e eu sou só beiradas, sem enxergar o fundo. É isso que é angustiante. Alguém tem a chave de mim e eu tô toda trancada. Eu me pego quase sempre apavorada, com o risco de abrir um presente que foi me dado porque era a minha cara e acabar descobrindo que dentro da cabeça daquela pessoa tem uma cara que eu não reconheço. Já é um passo grande essa construção que eu demorei para entender, que a Tati explicou. Quando dizem que algo é a nossa cara, é um mix do que é a nossa cara, do que é a cara do outro e do que o outro leu da nossa cara a partir do que ele é. Mas isso de ver algo que me chegou como sendo a minha cara e nem entender como a pessoa leu aquilo em mim, já aconteceu com muito mais frequência. E ainda acontece. E eu tenho um culpado na minha cabeça, que é justamente a internet. A principal rede social que começou muito do que a gente vive hoje e agora está um pouco em declínio, ou pelo menos eu tenho tido cada vez menos paciência para ela, chama Livro Cara. Acontece que nela e em todas as outras redes que derivam um pouco dela e que formatam em maior ou menor grau as nossas relações, sem falar das nossas democracias, né? Nessas redes todas, a gente não mostra mesmo a nossa cara. E não porque a gente é todo um bando de falso e fingido. Não todo mundo, talvez alguns sim. Mas porque o próprio jeito que ela é pensada propicia isso. Isso é um assunto que a gente ainda vai entender e que eu olho e vejo uma tendência de piora, depois inclusive do advento de filtros de imagem. Mas a real é que a gente é uma multiplicidade de caras, umas mais aparentes, outras mais escondidas. Escondidas porque são só nossas, porque são só mostradas no dia a dia, ou porque são íntimas, ou porque a gente esconde por uma série de medos e machucados que a gente tem. Ou porque nem dá para mostrar, porque conhecer pessoas exige tempo, espaço, paciência e um bocado de amor. Recentemente mesmo, foi na última semana, é que eu percebi que para esse enredo fantasmagórico fazer sentido, ele precisa partir de algo que é completamente mentiroso, a de que existe um eu pronto e acabado, que alguém, até mesmo a gente, pode conhecer em sua totalidade, e que um dia vai ser possível chegar a essa ideia platônica de mim mesma, a Tati inteirona do mundo das ideias, enquanto eu mesma fico nesse mundo de aparências, vendo sombras na caverna, com lampejos de memória do que eu sou. E não é assim, né? A gente vai mudando essa cara, vai se olhando mais nos espelhos com que os outros nos presenteiam, vai percebendo a ruga aqui, o olho mais ou menos fundo, a amorosidade que sequer imaginou que existia, a raiva que nunca soube que estava ali tão brutal e que vira mágoa, ou vira borboleta, ou só memória mesmo. Nada tá pronto no universo, muito menos eu. Tudo dança. Vem, te direi em segredo onde leva essa dança. Vê como as partículas do ar e os grãos de areia do deserto giram desnorteados. Cada átomo, feliz ou miserável, gira apaixonado em torno do sol. E aí que, junto com a Tati, eu dei um passinho de virada para parar de me sentir tão machucada e aceitar as marcações em posts de cu, as piadas sobre o meu mau humor, a expectativa que eu ofenda o outro, como um espelho apontado para mim, sim, mas como um espelho amoroso. Mesmo que tenha sido raivoso, sabe? Porque estão lembrando de mim e porque sim, eu mostrei essa cara e tenho responsabilidade também nisso. E porque quando alguém cola uma cara em mim, não sabe o quanto da sua própria cara e visão de mundo tá me contando. Não é louco isso? Tá me contando das suas expectativas e fragilidades, que eu também tenho, umas iguais e outras diferentes. E essa devolutiva é um espelho, e como todo espelho, também pode ser usado para brincar.
fazer careta, mostrar outro ângulo, desenhar uns cenários, fazer umas curvas, pintar uma maquiagem engraçada e fazer uma dancinha fofa. Se eu quiser, se for o caso. Tudo bem, a gente não é perfeito, mas quem disse que a perfeição é bonita? Por isso que eu tô aqui, escrevendo um diário que em várias coisas são inventadas, mas que o olhar, o sentimento e a abertura é real. Eu queria furar a internet e juntar 2 mundos, muitos mundos, 14 mundos. Queria mostrar muitas caras. Não porque eu acho elas bonitas, mas porque elas existem. E cada cara fala com uma cara diferente de cada pessoa. E a gente assim fala com todo mundo. Quem me marca em post de cu, quem me manda vídeo da Betânia, quem me marca em poesia, em piada tosca, em receita com coentro. Minha cara fragmentada que se comunica com várias pessoas. Queria e quero com isso deixar todo mundo mais confortável com as suas próprias caras, com vários jeitos de ser. Queria dizer que ninguém é impossível e ninguém está pronto, estático e parado no tempo. E eu faço isso mostrando que eu também não estou assim. Uma tarefa grandiosa, quase hercúlea. Acho isso bem a minha cara. A cara dessa pessoa que vive inventando o mundo para tornar as coisas mais leves, porque vê muita dureza nele. Pés no chão, cabeça sentindo o vento. Por enquanto. Diário possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo com2x@gmail.com. Para saber mais, entre em diariopossível.com. Bom dia! Ouve esse podcast, é a sua cara.